Quem está feliz com Jesus aqui? Amém? Quem está feliz não tomou café ainda. Quem está feliz com Jesus aqui? Amém? Glória a Deus. Ficou melhor, né? Mas podemos melhorar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Capítulo 1. A partir do versículo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, né? Não é muito extenso, mas necessário para a nossa meditação, para a nossa conclusão e para a nossa aplicação na nossa vida. Amém, querido? Quem crê que a palavra de Deus é poder? Quem crê que a palavra de Deus tem poder para transformar, para curar e principalmente para salvar? Amém? Todos nós cremos, né? Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, segundo o livro de Neemias. Essa narrativa, irmãos, ela não tem um autor conclusivo, né? Alguns vão dizer que é Esdras, outros não vão trazer essa conclusão, mas certo é que foi escrita através do Espírito Santo para nossas vidas, e com certeza ela tem algo muito importante para mim e para a sua vida. Amém? Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que era o mês de novembro, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito, obrigado, irmão. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobrevieram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Não foi uma resposta muito agradável, né, irmãos? Mas foi o que eles tinham de momento para responder. E nós vamos trabalhar em cima também do texto, né, e também dessas palavras que foram respondidas. O restante dos que sobrevieram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante o Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenas a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre os povos. Mas se vocês converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer o habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgate, com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Feche os teus olhos, permaneça com a sua Bíblia aberta.
Vamos decorrer por todo este capítulo. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia com cada um de nós. Com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E porventura aquele que não veio, mas está nos assistindo através da internet. Agradecemos ao Senhor, Senhor, por tudo que o Senhor está nos proporcionando. Agradecemos ao Senhor por nos dar esse grande privilégio de agora podermos ler a Tua Palavra. E por algum momento, por alguns momentos, por algum tempo, estaremos meditando no que esta Palavra tem para nos ensinar nesta manhã. O que eu te peço nesta manhã, Espírito Santo, é que abra o coração de cada um dos meus irmãos aqui neste lugar. E cada um dos teus filhos, ó Pai, estejam atentos para aquilo que o Senhor de fato irá falar no coração de cada um. Que seja uma palavra, que seja uma frase, ou que seja um capítulo, ou todos eles. Mas que todos, ó Pai, possa ter lugar, possa encontrar guarita no coração de cada um dos teus filhos. E mais do que ficar guardado, ser praticado pela vida de cada um dos teus filhos, cada um de nós, a começar de mim, ó Pai. Que esta palavra possa me trazer renovo, restauração, força, coragem, ânimo, como foi naquele tempo de Neemias. Nos ajude a compreender cada ponto que iremos explanar aqui, conforme a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Assim eu oro e agradeço desde já por essa grande e rica oportunidade de poder estar aqui neste altar, sabendo a responsabilidade que tenho, sabendo o compromisso que tenho com o Senhor, e não é com nenhum dos homens, mas com o Senhor, quando o Senhor me chamou, para que assim cumprisse, para que a Tua palavra possa se cumprir no coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. O que eu te peço nesta manhã, é que me esconda atrás da cruz do Senhor, e que o Senhor possa ser glorificado, possa ser exaltado, acima de tudo, e acima de todos, em todos os lugares. Assim eu oro, eu agradeço e faço tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que bom, né? Podermos compartilhar deste momento tão importante do culto, né? Louvar a Deus é muito maravilhoso. Adorá-lo também é muito maravilhoso, né? Poder cantar, abrir o nosso coração e expor os hinos, né? Que o Senhor colocou em nossos lábios. É muito bom. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é crucial para o culto. Ainda que não tenha nenhum corinho, ainda que não tenha nenhum hino, nenhum cântico, não pode faltar a palavra de Deus. Porque é ela que nos direciona, ela que nos conduz à vida eterna. Ao longo da história, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus, ou Israel, que foi escolhido por Deus, Israel foi um povo a qual Deus escolheu para ser luz para as nações, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Através de Israel, Deus revelaria, o propósito de Deus para Israel é revelar o seu caráter, as suas leis e a salvação do mundo. Através de Israel, Deus traria o nosso Messias, Jesus Cristo. Então, irmão, quando Deus escolhe Israel, Deus ele tem um propósito nessa escolha. Israel não foi escolhido por ser a maior nação, pelo contrário, ela era uma das menores nações. Mas foi Deus quem escolheu, irmãos, e na soberania de Deus, como diz bem a Lorena quando ela começou, né, falando do Salmo 19, que explana, né, também explana a soberania de Deus, ela é perfeita. Ela é imutável, ela é intocável, ela é indiscutível. A soberania de Deus, ela é soberana em tudo. E Deus, então, ele decide escolher um povo esse que sairia com o propósito de ensinar os mandamentos de Deus, do próprio Criador. Povo esse também que tinha o propósito de não só ensinar para a sua nação, mas para todas as nações. Povo esse que fora escolhido para anunciar a salvação que ainda viriam anos e anos depois,
através de Jesus Cristo. Mas esse povo que foi escolhido por Deus, passou por vários momentos. Esse povo subiu montes, desceu vale, esse povo teve em lugares altos, mas também teve em lugares baixos. Este povo, quando ouvia a voz de Deus, quando atentava à palavra de Deus, aquilo que Deus direcionava, esse povo sempre estava num lugar alto, aonde Deus queria que ele estivesse. Mas esse povo também, quando decidiu a não ouvir mais a voz de Deus, quando esse povo decidiu a ouvir a outras vozes, esse povo caía. E ao longo da história de Israel, a gente vai ver, sobe e desce, levanta e cai. Esse povo, eles tinham momentos de domínio. Havia momentos quando eles ouviam ou obedeciam a voz de Deus, decidiam obedecer a voz de Deus, eles tinham domínio. Mas este povo, quando eles deixam também de ouvir a voz de Deus, quando eles caíam, eles eram dominados. Era um povo que teve subjugado, quando, prova disso é quando eles tiveram 400 anos aprisionados pelo Egito, escravos, viveram escravizados, viveram exilados, sofrendo, deixando de viver uma promessa. Mas Deus havia declarado essa palavra, que eles viveriam 400 anos em escravidão. Mas uma coisa é certa, estando em cima ou embaixo, nos montes ou nos vales, tendo domínio ou sendo dominado, Deus nunca perdeu o comando deste povo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Em todo o tempo, irmão. Às vezes acontece muito, muita prática nossa de achar que quando nós estamos bem, Deus está conosco, Deus está presente, e quando as coisas vão de mal a pior, Deus não está conosco mais, Deus está longe. Engano nosso, irmãos. Deus sempre esteve, Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Deus sempre terá a direção, o controle. Deus sempre nos levará aonde Ele quiser nos levar. Independente de circunstâncias, independente de momento, independente de tempo, Deus, desde a eternidade, Ele já tem planos para o seu povo. Ele já tinha um plano específico para esse povo de Israel. Deus já tinha um plano específico para a igreja primitiva. Deus já tinha um plano específico, um plano estabelecido para nós, para a igreja, desde o início da igreja até chegar 2021. Deus já tem planos estabelecidos para mim e para você. Deus não brinca de ser Deus, irmão. Deus não deixa aquele que Ele escolheu desguarnecido. Ainda que saiamos da vontade dEle, ainda que fujamos da presença dEle, Ele sempre estará cuidando do seu povo. E nós vamos ver muito bem isso. Esse texto narra um exemplo muito claro, que Deus está no controle de todas as coisas e em qualquer circunstância. O contexto dessa narrativa é que após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos. O reino de Israel foi dividido no reino do norte e também no reino do sul, como é conhecida a igreja. Quando Salomão morre, vamos dizer por rebeldia ou por querer algo maior, o reino
de Israel ali, ele é dividido em dois. O reino do norte, cuja a capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E o reino do sul, ele foi constituído de 2 tribos. E o reino do norte, com 10. Traz muita lembrança lá de Josué, né, e Caleb, quando eles vão espiar a terra. 10 ver coisas boas, e 10 traz notícias ruins, e 2 trazem notícias boas. Não é o caso, né, mas nós vamos continuar aqui. Após essa divisão, havia vários conflitos. Houve vários conflitos por causa dessa divisão. Conflitos externos, conflitos internos, conflitos políticos, conflitos religiosos. E vamos dizer no nosso vocabulário popular, né, virou uma bagunça, virou uma desordem. E o reino do norte, que foi dividido, né, e foram elevados 10 tribos, representados por 10 tribos. Todos os reis que passaram por ele, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E os de Judá, por misericórdia e graça, eles ainda foram mais centrados dentro da palavra de Deus. Mas tudo isso não os livrou daquilo que foi profetizado por Jeremias, Isaías e pelo profeta Ezequiel, que o povo estava afastando da presença de Deus. O povo estava distanciando da essência do culto da adoração a Deus, de cultuar o Deus vivo. E durante o período de pré-exílio, né, pré-cativeiro, Jeremias, por muitas vezes, Isaías e também Ezequiel, profetizou com o que de fato iria acontecer se esse povo não desse ouvido à voz de Deus e não obedecesse à voz de Deus e continuasse a fazer o que eles estavam fazendo, a tirar a essência da adoração ao Deus vivo para adorar a outros deuses. E isso, dentro desse contexto, vai trazer um grande prejuízo para a nação de Israel, para a nação de Judá. Por causa disso e por causa da desobediência e por causa de não ouvir a voz de Deus, que fora anunciada pelos profetas, irmãos, e foi um anúncio de sofrimento, viu? Jeremias, principalmente, ele sofria, ele profetizava, apanhava, voltava, profetizava, apanhava, era jogado no buraco, foi sofrimento. Mas em momento algum, ele deixou de falar aquilo que Deus mandara ele falar. Nós temos que trazer isso para a nossa vida, irmãos. Quando Deus mandar falar, nós temos que falar. Quando Deus nos mandar a falar algo para alguém, para dar uma direção, para que a pessoa saia daquela rota, para que ela volte para a rota a qual Deus determinou, para a qual Deus estabeleceu desde a eternidade, você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão de ser um profeta na vida de uma pessoa. Você não pode abrir mão de ser alguém que vai mudar a história daquela pessoa. Ainda que ela não venha seguir aquilo que você fale, mas é necessário que eu e você abramos a nossa boca para falar aquilo que Deus quer falar. Esses profetas, irmãos, eram homens comuns como nós, mas foram escolhidos por Deus como nós também fomos escolhidos. Eu e você também fomos escolhidos para falar. Eu e você fomos escolhidos para anunciar a salvação. Nós não fomos chamados, irmãos, apenas para ser mais um crente. Nós não fomos chamados apenas para fazer parte da membresia. Eu tenho falado isso. Nós não fomos chamados, nós não fomos escolhidos por Deus Todo-Poderoso apenas para numerar. Não, querido. Deus nos chamou com um propósito. Deus te chamou você com um propósito.
Deus te chamou você como uma pessoa que vai levar uma palavra de esperança para aquela pessoa que está vivendo ao seu lado, sofrendo, e muitas vezes você tem visto isso, muitas vezes você tem vivido isso. E nós vamos ver aqui também na vida de Neemias, como é importante. Mas ainda dentro do contexto, então Judá é tomado pelos babilônicos, através do rei Nabucodonosor. Mesmo ouvindo a voz do profeta, mesmo ouvindo que eles não poderiam continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo, porque estava perdendo a essência da adoração, estava deixando de adorar de forma real, de forma perfeita, de forma sincera. Mesmo assim, esse povo continua. E o resultado desta continuidade é que Judá é tomado pelos babilônicos, através do rei Nabucodonosor. A cidade é invadida, a cidade é saqueada, o templo e os muros de Jerusalém são destruídos. O povo é levado para o exílio ou para o cativeiro, e lá vivem por 70 anos. Irmãos, olha a importância de dar ouvido a Deus. A importância de dar ouvido à voz de Deus. Ou como é relevante quando você não dá ouvidos à voz de Deus. Esse povo agora, eles vão ser saqueados, irmãos. O templo, que era o maior templo que Salomão construiu, agora é destruído. Os muros que foram construídos para a segurança daquele povo, agora são destruídos. Por uma razão: não ouvir a voz de Deus. Imagina para esse povo o que é sair da sua terra, sair da sua casa, sair do seu lugar de adoração, sair do seu costume, para viver 70 anos no meio de um povo pagão. Num povo que não servia a um Deus vivo, num povo que tinha uma cultura totalmente contrária, totalmente diferente daquela cultura judaica, que era de adorar a Deus, irmãos. Imagina só você saindo desse lugar, imagina só você saindo da presença de Deus, imagina se nós saímos da presença de Deus e saímos para viver 70 anos fora desse lugar, irmãos. Sair e ficar longe 70 anos da presença de Deus, você já imaginou? A importância de dar ouvido à voz de Deus. E este povo, ele entende, e ele agora está cativo, ele está agora vivendo nessa vida tão diferente, nesta cultura tão diferente, neste lugar tão diferente, comendo comidas diferentes. Já pensou, irmão, você ficar 70 anos sem comer uma feijoada? E um churrasco, irmão? Já pensou você ficar 70 anos sem comer um churrasco? Já pensou o que é ficar 70 anos sem comer um feijão tropeiro? Misericórdia! Brincadeira à parte, irmão, mas esse povo estava assim. Esse povo estava vivendo longe daquilo que eles aprenderam a viver. Eles estavam vivendo longe da adoração do Deus Todo-Poderoso. Deus então coloca no coração de Ciro, o rei da Pérsia, que havia tomado a Babilônia. Nesse tempo a Babilônia já tinha sido tomado, né? Já não tinha mais o poder que ela tinha quando ela exilou, quando ela escravizou Judá. E agora Ciro, rei da Pérsia, ele é tomado por Deus. Para enviar o povo de Deus para Jerusalém. Deus não saiu do controle, irmão. Deus não saiu do controle. O povo é que saiu da presença de Deus. E nós aprendemos muito com isso, irmãos.
Às vezes as coisas estão muito ruins, às vezes as coisas estão acontecendo tudo errado na nossa vida, a gente acha que Deus não está mais no controle da nossa vida, Deus não está mais nos conduzindo, mas Ele continua. O que aconteceu é que você não está mais na presença dEle. O que aconteceu é que você não anda mais conforme Ele te direcionou para andar, como Ele te chamou para andar, como Ele te escolheu para andar. O que está acontecendo aqui é isso. É um povo desobediente que decidiu sair da presença de Deus para fazer a sua própria vontade. Decidiu sair da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para fazer a vontade dele próprio. Aquilo que eles achavam ser bom, eles faziam. Se lascasse lá os profetas, que fosse apanhar, que fosse ser preso, para eles não importava, irmãos. Eles queriam saciar os seus desejos. E tudo isso nos ensina que mesmo dentro da nossa desobediência, da nossa rebeldia, Deus jamais esquece daquele que Ele escolheu. Jamais, irmãos. Se você é um escolhido de Deus, se você é um eleito de Deus, ainda que você vai para os piores lugares, ainda que você vai curtir baile de funk, ainda que você vai para uma noitada, ainda que você vai para o forró, ainda que você vai para o samba, ou onde quer que seja, Deus não esqueceu de você. Mas saiba de uma coisa. Não quer dizer que nós temos que andar nesse caminho. Porque o sofrimento desse povo, irmão, a dor que esse povo sentiu, quando chegaram em casa e viu tudo destruído. Imagina você chegar na sua casa, depois de tantos e tantos anos que você lutou, que você trabalhou, que você pelejou para conquistar. E quando você chega de volta, está tudo destruído. Imagina, irmão. Esse templo, vamos dar exemplo desse templo. Tudo que foi feito aqui, desde que nós viemos para cá, alugamos, todas as modificações, né, pastor? Tudo que nós passamos, né? As pelejas que nós tivemos aqui, as reformas que foram feitas. Já pensou, irmãos? Todo sacrifício, todo investimento, não vamos dizer sacrifício, mas vamos dizer todo investimento, todo esforço, todo empenho. Quando a gente chega ali na porta, a gente vê tudo quebrado, tudo queimado. Entulhos, o que nós vamos ver é só entulhos. O que esse povo estava vendo em Jerusalém era isso, irmãos. Esse povo estava vivendo um tempo de escravidão, e agora quando eles chegam, agora quando eles têm a liberdade de voltar para casa, eles vão chegar e ver tudo destruído. O que eles vão ver? Entulhos. Então, quando você pensar, quando você desejar a sair da presença de Deus, pense antes muito, irmão. Pensa muito antes de fazer algo que te tira, que te afaste, que te conduza a sair da presença de Deus, porque quando você voltar, ainda que demora, você vai chegar lá e vai encontrar entulhos. Vai encontrar entulhos, irmão. Lixo, escória. Então Deus levantou homens para que esse propósito, a qual Ele estabeleceu para o povo que Ele escolheu, Ele chamou homens, Ele levantou pessoas, para que tudo isso agora, toda essa dor, toda essa tristeza fosse pelo menos amenizada. E Ele chama 2 homens. 4, né, irmão? Vamos dizer assim. 2 profetas e 2 homens. Ele vai chamar Ageu e Zacarias para profetizar no povo, para levar ânimo ao povo, para ajudar Esdras na reconstrução do templo, para a restauração do altar de Deus, para a restauração do culto a Deus. Então a gente vê como Deus trabalha, né, irmão? Deus, Ele trabalha muito bem. Deus é muito perfeito. Então Ele vai chamar homens que têm poder administrativo, que conhecem a lei, mas eles vão chamar homem também que ouve a voz de Deus e que fala aquilo que Deus mandou falar.
Então ele, não que Neemias e Esdras não ouvissem, irmão, mas a missão principal desses homens era restabelecer na parte física, e a missão principal dos profetas é restabelecer na parte espiritual. Então Deus, ele traz agora 4 pessoas que vão trabalhar em conjunto para que esta obra fosse restaurada. Aí você está pensando aí, mas o que tem isso a ver com a minha vida, irmão? Pastor, isso há tantos anos. A história, irmãos, ela não acabou em Apocalipse. Ela não acabou na reforma. A história que Deus escreveu, ela continua. E eu e você participamos dela. E por que eu estou trazendo esse contexto, irmãos? É porque eu quero que eu e você nos localizamos dentro disso. Precisamos de nos localizar. A nossa vida, ela tem que estar localizada dentro do propósito de Deus. O tempo mudou, irmão, as coisas mudaram, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Os seus propósitos para o seu povo, para a sua nação, para aqueles que Ele escolheu, continua sendo o mesmo. De um dia chegarmos à eternidade. E o propósito que Deus teve para Israel, irmãos, é de anunciar o Evangelho, é de anunciar a salvação. Ainda não tinha o Evangelho, mas tinha a salvação. Qual é o propósito de Deus na sua vida, querido? Você tem vivido alinhado na vontade de Deus, ou você tem vivido alinhado na vontade sua, como esse povo viveu 70 anos escravizado, 70 anos perecendo, por sair da vontade de Deus? E quando nós colocamos esse contexto, é para que eu e você nos localizamos dentro dele. Eu faço parte da história de Deus, você faz parte da história de Deus, assim como esses homens que foram relatados aqui, também fizeram parte da história de Deus. E qual lugar que você está? Em que posição você está? Deus te chamou para quê? Para ser mais um? Para ser mais um que vai virar escravo de um mundo perdido? Que vai ser fantoche de um demônio, de um diabo que tem feito coisas malignas? Ou você foi escolhido com um propósito de ser adorador, de ser adorador? Então nós vamos entrar agora no texto. Deus chamou Esdras para cuidar da restauração do templo. Deus chamou Zacarias, Deus chamou Ageu para profetizar para o povo que haveria um tempo de recomeço. E eu quero profetizar para você, querido, você quem sabe não está na presença de Deus, você que com um propósito, por um propósito foi chamado por Deus, eu quero trazer essa palavra para você. Eu quero ministrar essa palavra para você. Ainda há tempo, querido. Não espere os 70 anos. Não espera os 70 anos. Você que foi chamado por Deus, você que foi escolhido por Deus e não está andando no propósito de Deus, é tempo de mudar a rota. É tempo de mudar a rota. E Deus agora ele vai chamar depois de chamar Esdras, Esdras ele começa a obra do templo, e depois, alguns vão dizer que 12 ou 13 anos depois, não importa o tempo, mas agora Deus chama Neemias para reconstruir o muro. O que representa o muro, irmão? O muro é segurança, o muro é fortaleza, o muro é o lugar onde você se sente seguro, o muro é aonde vier. A segurança é, de onde vier ou como vier as circunstâncias negativas, ele vai parar. E quando nós vemos aqui para o livro de Neemias, eu quero trazer algumas observações aqui, que são importantes. Neemias, o nome de Neemias quer dizer
Consolador. O conforto de Deus, ou Deus que consola. Neemias, então, é chamado por Deus para trazer consolo para um povo que estava sofrendo, e literalmente ele trouxe esse consolo. Mas mais do que esse consolo, Neemias também trouxe encorajamento para aquele povo. Neemias, ele despertou naquele povo, e a gente vai aprender aqui para os nossos dias também, para a nossa vida, algo que é muito importante, quando nós achamos que está tudo destruído, quando nós achamos que está tudo acabado. Deus tem algo para mim e para você, aprender com Neemias nessa manhã. E eu quero dizer para você, irmão, no contexto de tudo que nós já explicamos aqui, o escolhido não tem escolha. O pastor Maxwell fala muito isso nas nossas reuniões. O escolhido não tem escolha, irmão. Se você foi escolhido por Deus, ainda que você vá para qualquer lugar, você não tem escolha. Você vai voltar. Você vai voltar. Agora cabe a você não deixar estender esse tempo. Porque quanto mais o tempo passa, mais dores você vai sentir. Mais lágrimas vão ser derramadas nos seus olhos. Mais tristeza você vai absorver para a sua vida. Mas quando você entender que este exílio pode acabar, que este tempo de prisão pode acabar, você vai entender cada passo que foi dado aqui por Neemias. E como é o plano de Deus. E como Deus age, qual o propósito de Deus, como Deus age no seu propósito. A gente vai ver aqui no versículo 1, que Neemias, ele estava num lugar seguro, irmãos. Neemias estava bem acomodado. No versículo 1 e no final do versículo 11, olha o que ele vai dizer no versículo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava na cidade de Suzã. A cidade de Suzã, irmão, era uma fortaleza. Então Neemias não tinha preocupação com o inimigo. E no versículo 11, na última frase do versículo 11, ele vai dizer assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmão, ser copeiro do rei, para quem gostava de um vinho, era maravilhoso, né, irmão? Não é o nosso caso, né? E nem o caso de Neemias, mas ele era o copeiro, ele estava ali para isso. Ele provava, irmão, um melhor vinho, né? Ele dava a sentença, né? Ele dava a justificativa: não, esse vinho o senhor pode tomar, que ele é maravilhoso. E com um porém, né, irmãos? Se envenenasse ele, o Neemias ia morrer primeiro, né? Neemias era o copeiro do rei, irmãos. Ele estava numa condição muito boa, muito cômoda. Talvez eu e você encontramos como Neemias hoje. Talvez eu e você encontramos com Neemias numa situação muito confortável. A situação do crente, irmão, quando ele, depois que ele batiza, né, que ele vem para a igreja, vem para o ministério, não, agora eu estou no louvor, agora eu estou diante. Irmãos, é muito bom, mas não pode haver acomodação. Se houver acomodação, Deus vai fazer com você o que Ele fez com Neemias. Ele vai trazer vamos dizer assim, uma visita inesperável, talvez surpresa, porque agora ele vai ser visitado, Neemias, né, ele está lá no seu sossego, na sua tranquilidade, e de repente bate a porta. Isso aqui eu estou ilustrando, viu, irmão? Não é verídico, não, mas de repente, né, se bate. No Flávio José vai falar que ele estava passeando, né, fora da fortaleza. Mas o que nós podemos entender é que aqui na Bíblia vai falar que ele estava em Suzã. E agora ele recebe uma visita. Irmãos, receber a visita de um irmão é algo que todo mundo deseja. Eu, por exemplo, tenho um irmão que mora longe, e aqui nós tratamos de 1.500 quilômetros, cerca de 1.500 quilômetros de distância. Eu tenho um irmão que mora a 600 quilômetros de distância. Quando ele chega em casa, irmãos, é uma festa que nós fazemos para ele.
é o nosso irmão, né, o segundo mais velho, mas é muito respeitado por nós, e cada dia vai para uma casa, cada dia a gente faz um churrasquinho, né, irmão? Faz algo diferente, convida ele é muito bacana, ele é pessoa muito comunicativa, mentiroso também, às vezes, né, irmão? Mentirinha ali não foi convertido, né, mas ele gosta muito de exagerar. Brincadeira, meu irmão, só para descontrair. Mas, irmãos, é uma festa que nós fazemos para ele. E nós costumamos reunir todos numa só casa. A minha irmã tem uma escolinha, né, onde era a casa da minha mãe, hoje é um hotelzinho de criança. Então a gente reúne muito ali, reúne todos os irmãos, sobrinhos, irmãos, e fazemos festa para ele mesmo. Mas quando chega um irmão, com a notícia tão triste, agora vai chegar um irmão que vai trazer uma notícia tão triste, tão indesejável. Ninguém quer ouvir uma notícia dessa. Ninguém quer ouvir que a sua cidade está destruída, está sob entulho. Ninguém quer ouvir que a sua família, os seus amigos, os seus compatriarcas estão vivendo numa desilusão. Estão vivendo numa tristeza profunda. E agora Neemias é despertado para mudar a história desse povo. Você está se colocando aí, irmãos? Já te localizou lá, né? Em Suzã, já recebendo a visita, e agora vem a notícia. Vai tudo ruim. Versículo 2: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que sobrevieram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam. Olha a resposta, irmãos. Ele queria ouvir tudo, menos isso. O restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, e estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Irmãos, imagina só. É muito bom estar num lugar tranquilo. É muito bom ter uma vida tranquila, ter uma profissão bacana, ter uma casa boa, ter os nossos filhos bonitos, maravilhosos, bondosos, agraciados. É muito bom, irmãos. É muito cômodo. É muito cômodo saber que todos os nossos irmãos, todos os nossos parentes estão bem. É muito cômodo. Mas e quando vem a notícia ruim? Será que não tem um irmão? Será que não tem um parente? Será que não tem um amigo seu que está vivendo em entulhos, em meio a entulhos? Numa vida perdida, não estou falando de coisas materiais não, irmãos. Porque isso aí é o de menos. Isso aí hoje na internet você faz a vaquinha rapidinho e vem o dinheiro. Mas eu estou falando, sabe de quê, irmãos? É de vida espiritual. É de vida com Deus, é relacionamento com Deus. Esse povo aqui, eles foram escolhidos para relacionar com Deus. Eles foram chamados para serem aqueles que de fato adoravam o Deus vivo. Eu e você fomos chamados para isso também. Neemias estava em condição cômoda e estável. Neemias era uma pessoa que e vamos aprender agora com a vida de Neemias. Neemias era uma pessoa que se preocupava com o seu povo, versículo 3. Versículo 2 e 3, ele vai perguntar aos seus irmãos, então ele tinha uma preocupação. Será que eu e você estamos preocupados com as pessoas que estão lá fora? Porque preocupar com os que estão aqui dentro é muito fácil, a gente vê todos os dias. O dia que você não viu, você dá uma ligadinha para ele, tudo bem, mas e os que estão lá fora? E os que estão longe da presença de Deus? E os que estão sofrendo? Neemias era uma pessoa que se preocupava com o seu povo. Terceiro ponto, Neemias estava sensível à dor do seu irmão e de seus compatriarcas. Versículo 4, parte A.
Quando ouvir estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Olha o que vai surgir agora no coração desse homem, irmãos. Ele vai ter o quê? Empatia. Irmãos, esta palavra tão escassa, no meio da sociedade, sim, mas o que nos assusta mais, irmãos, é que está no meio do povo de Deus também. A igreja não está tendo empatia com as pessoas, a igreja não está tendo mais, ela não chora mais com a dor do irmão. Ah, bem feito, se lascou para lá, problema dele, né? Ninguém mandou procurar. É um pecador, é um drogado, problema dele, que se morra para lá, que se dane para lá. Irmão, quantos cristãos não estão vivendo sem empatia? Não está mais sentindo a dor do irmão. E a gente vai ver aqui Neemias ser tocado pela dor do seu irmão e pela dor daqueles que estavam a 1.500 quilômetros longe, distante. Mas ele sentiu, irmão. Ele sentiu essa dor. Talvez alguém que está do lado da sua casa. Talvez é um vizinho que você tem visto sofrer, ter dificuldade, ter necessidade. Isso não toca nada na sua vida. Isso não tem tocado na nossa vida, irmão. Tem algo errado. Está faltando um tiquinho de Neemias dentro de mim e de você. Nós precisamos de sentir a dor que o outro sente. Não é viver, mas é sentir. É ter empatia, irmãos. Neemias, ele sentiu empatia. Que pena, que muitas igrejas, que muitas, vamos dizer assim, não é igreja, né, irmão, mas vamos dizer, muitas associações, muitas denominações, têm deixado de sentir esta empatia, para sentir apenas o eu vou, o eu quero, eu conquisto, eu chego lá, eu vou para cima. Irmãos, infelizmente é isso que nós temos visto na igreja. Vamos para cima do inimigo. Irmãos, glória a Deus, você quer enfrentar o inimigo? Vá com Deus, mas em empatia. E chorar com os que estão chorando, que Jesus vai ensinar. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Você tem feito isso, querido? Nós temos feito isso? Na nossa comodidade. Porque Neemias aqui ainda estava na sua comodidade. Nós temos saído dela para chorar com os que estão chorando, para sofrer o que o seu amigo, o seu parente, o seu irmão, a sua sogra. A minha está aqui hoje, irmão. Se eu falar mal dela, vocês vão me perdoar, que a minha está aqui hoje. De vez em quando eu brinco com ela aqui, né, irmão? Mas hoje eu não posso brincar, não. Hoje eu tenho que chorar com ela. Hoje eu tenho que chorar por ela. Eu não posso rir dela, não, né, irmão? Hoje eu tenho que chorar por ela. Você tem chorado, querido? Você tem chorado? Você tem sentido a dor que os outros estão sentindo? Porque isso é parte do Evangelho. O Evangelho não é apenas o que está escrito, mas o Evangelho é poder de Deus, irmãos, e ser gerado pelo Evangelho. Quando eu sinto a dor do meu irmão, quando eu sinto o sofrimento do meu amigo de trabalho, eu estou proclamando o Evangelho, porque Jesus Cristo, Ele sofreu, Ele chorou, irmão, por causa do seu amigo Lázaro, e você tem chorado? Quarto ponto que nós aprendemos com Neemias, é que Neemias dispõe a interceder pela sua família e seus compatriarcas. Versículo 4 e versículo 5. Quando ouvir essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Olha aqui, irmão. Olha aqui a sensibilidade desse homem.
Olha o exemplo que nós tiramos desse homem. Quando nós ouvimos uma notícia ruim, quando nós ouvimos que o nosso irmão está sofrendo, o que esse homem vai fazer? Será que nós temos feito isso, irmão? Será que nós temos intercedido por alguém? 2024 passou, por quantas pessoas você intercedeu? Quantas pessoas foram alvo da sua oração, do seu clamor, do seu choro? Quantas pessoas foram alvo do seu jejum? Eu me incluo nisso, irmãos. Eu me incluo nisso. Nós todos incluímos nesta palavra. Neemias se dispõe a interceder pela sua família e pelos seus compatriarcas. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então agora Neemias começa a abrir o seu coração para Deus, já sentindo a dor, mesmo não estando lá, mesmo estando a 1.500 quilômetros de distância. E naquela época, irmão, não tinha avião não, viu? Carro, também não. Se tivesse, seria carruagem, né? Talvez, não sei se ainda existia isso. Existia cavalo, imagina, irmãos. Esses irmãos saíram 1.500, imagina como ele chegou lá se foi a cavalo. Quem já andou de cavalo aí, irmão? Quem já andou de cavalo aí? Queira Deus que tenha sido um arreio bem confortável. Irmãos, é muito sério, irmãos. A vida do cristão é muito mais séria do que nós imaginamos. O chamado de Deus para nossas vidas é muito mais séria do que nós vivemos, irmãos. Este homem agora toma as dores dos seus irmãos, toma a dor daquele que nem está vendo, mas por notícia, para o relato, ele ficou sabendo. A Neuza está rindo ali, ó. A Milena está aí, deve ter andado muito a cavalo, né, Neuza? Irmãos, o relato. Às vezes a gente quer ver, irmão, se alguém relatar. Essa semana o pastor colocou a semana toda como estava a família do pastor Marcelo. E quem leu a última notícia? Pode dar um glória a Deus? Vamos dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Amém? Irmão, eu até conversei com o pastor durante a semana. O pastor Marcelo começou o ano, irmãos. O filho, lá em Pernambuco, com dengue. Plaquetas, 40 mil, né, no primeiro dia. Lá embaixo, o mínimo era 120 a 140. A filha, o mesmo mal que eu tenho, que é o sinorite lá, tem bem chato, bem complicado quando ela ataca. A sogra, problema na perna, colocar uma prótese. A cidade que estava lá estava infestada de dengue. Irmãos, o que esse homem fez? Ele colocou no grupo lá, né, dos intercessores lá, que intercedem por ele, eu sou um deles, o pastor também é. Para quê, irmãos? Para orar. E qual foi a última notícia? A filha já estava bem, o filho já veio para casa, as plaquetas já chegaram a mais de 100 mil. Irmãos, isto é sair da comodidade. Na hora que eu vi o primeiro, não estou me gloriando, mas na hora que eu vi a primeira mensagem, eu parei o que eu estava fazendo, tem um banheiro na minha sala, fui para o banheiro e comecei a orar, já agradecendo a Deus. Querido, nada melhor do que você colocar a situação, as circunstâncias, a dificuldade que as pessoas estão vivendo, na mão daquele que pode todas as coisas. Neemias ele não quis, ele não tomou atitude de sair, não, eu vou resolver isso, não, irmãos. Neemias sabia das suas limitações, eu sei da minha limitação, você sabe. A melhor forma que nós temos de apresentar algo é colocar na mão de Deus. De fazer algo é colocar na mão de Deus, é porque Ele é que pode resolver, ainda que Ele venha usar alguém.
ainda que Ele venha usar pessoas, ainda que Ele venha usar a mim, ainda que Ele venha usar você, mas é Ele que vai usar. A ação é dEle, o agir é dEle. Então nós aprendemos aqui que Neemias, ele compreende que a melhor forma que a gente tem de resolver um problema é colocar na mão de Deus, é interceder, é pedir por aquele que pode todas as coisas. Não é querer resolver com as suas próprias mãos, mas Ele vai. Quando a gente pega do capítulo 2, Ele vai fazer de tudo para ir, mas só que antes de ir, Ele vai primeiro para o joelho. O primeiro lugar que a gente deve ir, irmãos, é para o joelho. Não é para a força do nosso, não é pela força do nosso braço, não é nós que vamos conquistar, mas é Deus, irmãos, é Deus que pode todas as coisas, é Deus que interviu para que Neemias chegasse onde chegou e executasse a obra que ele executou. Com 52 dias aquele muro foi restaurado. Mas por quê? Porque houve oração, houve jejum. Talvez algo está faltando para que aconteça na sua vida, é porque ainda está faltando oração e jejum. Talvez é um plano que Deus tem para fazer na sua vida, para cumprir na sua vida, ainda não aconteceu. Sabe o que está faltando? Oração e jejum. Oração e jejum. A importância da intercessão. A intercessão promove a confissão de pecados e também o arrependimento. Vamos lá no versículo 6. Versículo 6. E o versículo 7. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais, olha aqui, irmãos, os quais temos cometido contra ti. Ele se isentou do pecado? Não. Ele confessou o seu pecado. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Sermos intercessores, mas nos rendermos diante da presença daquele, do único que pode nos perdoar de todo o nosso pecado. Confissão de pecado. Sem confissão de pecados e arrependimento não há salvação. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 7. A gente já está encerrando. Espera, né? 2 Coríntios capítulo 7. Versículo 9. Versículo 9, versículo 10, olha que vai dizer assim: mas agora me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, irmãos, quando eu confesso o pecado, quando eu me arrependo, eu recebo salvação. Nós aprendemos isso com Neemias. E Neemias se coloca no meio deles. Neemias se coloca também como aquele que desobedeceu à voz de Deus, que desde lá do início não deu ouvido à voz de Deus, e por causa disso foram cativos, ficaram cativos 70 anos. Mas que nós aprendemos com a intercessão promove redirecionamento. Vamos lá no versículo 8 e versículo 10. Ao versículo 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim,
e guardar os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Olha aqui, irmãos. Neemias, ele conhecia a promessa de Deus. Ele conhecia. Ele sabia que esta palavra era uma promessa de Deus. Talvez você conheça a promessa de Deus, mas não tem vivido esta palavra. Você não tem recebido esta promessa como uma promessa que você também pode ver alguém ser transformado. Você pode ver alguém que saiu, está longe da presença de Deus, talvez mais do que 1.500 quilômetros, mas está muito longe da presença de Deus. Mas ela pode voltar, irmãos. Talvez tenha alguém que você viu aqui, sentou no nosso banco. Talvez alguém que levantou a mão comigo, com você, deu glória a Deus e hoje não está mais. Está distante. Há uma promessa, querido. Há uma promessa para que eles voltem. Mas nós precisamos crer. E olha o que vai dizer no versículo 10. E na sua intercessão, nas suas orações, ele intercedeu, irmão, com convicção. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Será que nós temos conhecido o Deus que nós servimos, irmão? Na sua totalidade? Ou é parcial? Olha o que vai dizer no versículo 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Tem alguém, irmãos? Tem alguém que você conhece que está longe da presença de Deus? Que precisa de voltar? Te convido a ficar de pé nesta manhã. Tem alguém que precisa ser resgatado, que você conhece. E Deus hoje te chamou aqui para dizer, você é o Neemias. Ou Deus também te chamou para dizer, não, você é aquele povo que está lá perdido. Não importa, irmãos. Não importa em que lugar você está dentro desse contexto. Não importa. Mas uma coisa eu sei. Deus te chamou para falar algo nessa manhã. Deus quer que você faça algo diferente em 2025. Deus quer te usar como Ele usou Neemias. Ou se você não encontra como Neemias, mas você encontra como aqueles que estavam lá no meio dos entulhos. Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Ele está levantando homens, mulheres, para te fazer voltar para a presença dEle, para restaurar a sua vida. Aqueles muros foram restaurados, querido. Mas mais do que a restauração daquele muro, as pessoas foram restauradas pelo poder de Deus. As pessoas voltaram à essência da adoração. As pessoas que saíram do propósito de Deus, que quando chegaram encontraram as suas casas entulhadas, encontraram o templo entulhado, encontraram o muro destruído. Eles agora puderam ver templo restaurado, muro restaurado, mas principalmente vida restaurada pela presença de Deus. Talvez você saiu da presença de Deus, talvez você não tenha vivido esta presença, talvez você está distante deste Deus que te criou com todo cuidado, que te trouxe neste mundo e que cuidou de você desde a sua infância, desde a sua gestação até os dias de hoje. Ele tem cuidado de você, querido. Ele tem cuidado de você. E Ele quer que você volte para a presença dEle. Ele quer que você chegue na sua casa e dê salto de alegria, porque você está vendo a sua casa restaurada. A sua vida está restaurada. Feche seus olhos. Não abra mão das promessas que Deus fez para você e para a sua família. Tem alguém longe, não importa, continue orando, continue crendo. Deus continua no controle.
Não desista, não deixe de orar, não deixe de jejuar. Pode estar aonde estiver, pode estar a 1.500 quilômetros, a 200.000 quilômetros, Deus vai trazer de volta. Mas você precisa de continuar crendo, você precisa de crer nas promessas que Deus fez para essas pessoas, como Ele fez para o povo do Egito. Eu quero que você se coloque nesta manhã, como Neemias. E se você ainda não estiver, se você estiver como os que estavam entulhados, Deus tem restauração para você. Deus tem restauração para você. E Deus tem chamado para você, Neemias. No seu trabalho, quantas pessoas estão chegando perto de você e o que você vê é apenas entulho. A história dessas vidas são de tristeza, de lamento, de dor. E o apelo que eu faço para você nesta manhã, querido, saia da zona de conforto, saia da comodidade, comece a orar, comece a ser sensível na voz de Deus. Deus está falando para você, é fulano. Deus está falando, irmãos, Deus está falando para você, é fulano que você precisa de orar. Deus está falando, é fulano que eu quero trazer para a presença dEle novamente. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos e te adoramos na beleza da sua santidade. Ah, como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. Como é bom ouvir a tua voz. E eu quero encerrar falando mais um ponto da intercessão. A intercessão promove crescimento espiritual e pessoal. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e às orações do teu servo que se agradem de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Deus tem bênçãos para você, querido. Deus tem bênção para mim e para você. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido na sua vida conjugal? Você quer ser um bom marido? Você quer ser um bom pai? Você quer ser um bom esposo? Você quer ser uma boa esposa? Você quer ser uma boa mãe? Você quer ser um bom irmão? Você quer ser um bom genro? Você quer ser uma boa sogra? Se humilha na presença de Deus. Entrega a sua vida em oração. Entrega a vida dessas pessoas em oração. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa que falou em nossos corações. Palavra essa que foi direcionada pelo teu Espírito Santo, para que as nossas vidas, a partir de hoje, tomassem uma nova posição. Senhor, nos reposiciona, Senhor. Se estamos longe da tua presença, nos atrai para ela novamente. Nos traga, Senhor, ainda que venha doer, ainda que possamos sofrer, nos traga, Senhor. Nos traga para a tua presença. E que pedimos também, Senhor, que o Senhor nos dê condições para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Nos ajude, Senhor, a sair da nossa zona de conforto, porque quantas pessoas que estão do nosso redor, quantas pessoas que estão perto ou longe, que precisam de voltar para a essência da adoração, que perderam essa essência quando desobedeceram, escolheram ouvir outra voz a não ser a voz do Senhor. Mas o Senhor nessa manhã nos chama como Neemias, como Esdras, como Ageu, como Zacarias. Devemos ministrar na vida das pessoas que há solução. Devemos motivar as pessoas a buscar a essência da adoração. Devemos falar, declarar que há poder na oração, na intercessão. Senhor, nos ajude. E que essa igreja, Senhor, a partir de hoje, se comprometa a ser um Neemias na vida de alguém. E que venha sentir a mesma dor,
Venha ter empatia por alguém que hoje não está mais aqui, e um dia esteve do nosso lado, ou às vezes em outro lugar, mas um dia esteve na tua presença, e hoje não está mais. Nos ajude a ter empatia, Senhor, e não raiva, e não, ó Pai, querer desaforar, querer, Senhor, ser melhor. Não, Senhor, traga no nosso coração humildade, simplicidade, sensibilidade, como o Senhor fez no coração de Neemias. Nós oramos ao Senhor e agradecemos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, o pastor.